veio ao meu coração e eu acho muito pertinente para o momento que estamos atravessando. Eu quero conversar com vocês sobre resistência. Na verdade, a caminhada cristã, ela não é uma prova de velocidade. Ela é uma prova que vai exigir de nós resistência. Porque ao longo da nossa caminhada, do tempo que vamos precisar cumprir a oportunidade de vivermos que temos, nós precisamos entender que a resistência será o fator crucial. Então eu quero começar com a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 1, nós vamos receber 3 diretrizes que eu acho muito importante. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou